Olá, irmão. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da série em Teotologia. Segunda aula. Na aula de hoje, vamos estudar e conversar um pouco sobre a vontade de Deus e a queda de Lúcifer. Iniciamos a aula informando que Deus não é pecaminoso, embora seja Ele a causa suprema de todas as coisas. Deus não é pecaminoso porque tudo quanto Deus faz é justo, é bom, santo, reto, simplesmente em virtude do fato de ser Ele quem faz. É preciso ficar bem claro que justiça e retidão não é um padrão externo a Deus ao qual ele está obrigado a se submeter. Retidão é aquilo que Deus faz, justo, bom, é aquilo que Deus é. Isso significa que Deus não pode pecar. Não há pecado, não há injustiça, não há corrupção em nenhuma ação, em nenhum ato divino. Por quê? Porque a lei que define pecado não tem relevância alguma para o Criador Supremo. Falando sobre a vontade de Deus e a queda de Lúcifer, é importante saber que a Bíblia não fornece informações diretas sobre a origem do diabo. Consequentemente, ela também não dá detalhes, não fornece detalhes sobre o como, o quando essa queda aconteceu. A história da queda de Satanás, conforme conhecida por muitos cristãos, é fundamentada em narrativas inventadas pelo imaginário popular. Essas narrativas ganharam projeção especialmente a partir do quarto século depois de Cristo e, infelizmente, permanecem até hoje. Para que você tenha uma ideia da seriedade do que falei, saiba que a informação bíblica mais clara, mais direta acerca da queda de Satanás foi dada pelo apóstolo Paulo. Na escritura de 1 a Timóteo, capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo simplesmente informa que Satanás caiu por causa do orgulho. Todavia, Paulo não desenvolve essa ideia e nem explica essa afirmação. A escritura de Apocalipse 12, versículos 7 a 12, faz referência a uma expulsão de Satanás e seus anjos do céu. Todavia, quando você consulta o contexto, isso é muito importante, quando você consulta o contexto, você vai compreender que a escritura de Apocalipse 12, do 7 ao 12, não faz referência à queda inicial de Satanás. A alusão ali é a derrota do diabo, seus anjos, derrota essa esmagadora, por ocasião da morte e ressurreição de Cristo, por ocasião deste grande e glorioso acontecimento, morte e ressurreição de Cristo, o diabo caiu da sua posição de acusador dos filhos de Deus. Escute, irmão, a Bíblia Sagrada nos informa que Deus é o único Criador de todas as coisas. E também diz que tudo aquilo que Deus criou era bom. Então, fundamentado nessa informação escriturística, nós podemos afirmar que Deus não criou o diabo mau. Na escritura de Tiago, capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que Deus é santo, Deus é justo e dele não pode provir o mal moral. Isso significa que, apesar de a Bíblia não relatar a origem do diabo, ela nos indica claramente que Deus não o criou mal.
quando algumas passagens da Bíblia diz que Deus cria o mal, por exemplo, Isaías 45:7, a referência ali é ao mal temporal e não ao mal moral. O que é o mal temporal? É o castigo enviado por Deus por causa do pecado, ou seja, é uma consequência. Já o mal moral é o próprio pecado em si. Se Deus tivesse criado o diabo originalmente corrompido, moralmente corrompido, isso faria dele, Deus, o próprio autor do pecado. Além disso, o mal moral é a transgressão da lei de Deus. E essa lei é a expressão da natureza e do caráter santo e justo de Deus. Portanto, é impossível que Deus seja o autor do mal moral. Por quê? Porque isso implicaria num ato contrário à sua própria natureza. Para ficar bem claro, devemos entender o mal moral como aquilo que é totalmente oposto a Deus. Então, a melhor interpretação é a de que o diabo foi criado por Deus como uma criatura boa, assim como os demais anjos. Todavia, sendo ele um ser racional, ele recebeu de Deus a capacidade de tomar decisões morais e ser responsável por elas. Então, por conta própria, num determinado momento, ele resolveu se rebelar contra a vontade preceptiva de Deus. Assim sendo, podemos afirmar que Deus não é o autor do pecado. No Salmo 5, a Escritura declara que Deus não se agrada da iniquidade. E diz mais, ele aborrece todos os que a praticam. É importante saber, então, que sempre que na Escritura percebemos o mal, isso pode ser aplicado à queda de Satanás, devemos entender não como Deus sendo o autor, mas permitindo e não impedindo. Uma pergunta. A Bíblia fala do diabo quando ele era um anjo de Deus? Escute, irmão, desde muito cedo na história da igreja, algumas pessoas começaram a reconhecer em alguns textos bíblicos uma possível, repito, uma possível referência à origem e queda do diabo. Existem vários, mas eu quero destacar os três principais: Isaías 12, Ezequiel 28, Lucas 10. Vamos rapidamente olhar esses textos. Primeiro, Isaías, capítulo 12, ou 14, dizendo melhor, desculpe, Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15. Vamos olhar esse texto. Abra sua Bíblia aí. Me acompanhe na leitura. Isaías 14, do 12 ao 15, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. E aí voltamos à pergunta. Esse texto faz referência à origem e queda do diabo? Não, irmão. Não. Basta consultar o contexto. Nós não devemos interpretar um texto sem consultar atentamente o contexto.
E quando consultamos o contexto de Isaías 14, é muito claro que o texto faz referência não ao diabo. Esse texto é uma profecia contra o rei da Babilônia. Em sua profecia, o profeta Isaías aplicou ao rei orgulhoso da Babilônia o título de Estrela da Manhã e falou dele como que caindo do céu. Em hermenêutica, nós chamamos isso de linguagem figurada. É importante saber que o diabo nunca é chamado de Lúcifer na Bíblia Sagrada. Na verdade, quem é chamado assim, Lúcifer, na Bíblia, é um rei ímpio e o próprio Senhor Jesus Cristo. Existe apenas, em português, uma versão na qual aparece o nome Lúcifer. É a Almeida Corrigida Fiel. Se você tiver acesso a essa versão, a Almeida Corrigida Fiel, e se você abri-la na escritura de Isaías, capítulo 14, versículo 12, na Almeida Corrigida Fiel, você vai ler assim: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Interessante é que a palavra hebraica que foi traduzida por Lúcifer na Almeida Corrigida Fiel é Hillel. E originalmente essa palavra hebraica significa estrela da manhã ou da alva. Então, se a palavra hebraica em Isaías 14, 12 é Hillel, e se essa palavra hebraica significa estrela da manhã ou da alva, de onde veio o termo Lúcifer? No final do quarto século, Jerônimo, a pedido de Damaso, bispo de Roma, traduziu a escritura hebraica para o latim. Em seu trabalho, Jerônimo usou a palavra Lúcifer como tradução da palavra hebraica Hillel, que significa estrela da alva. Portanto, Lúcifer é um termo latino formado por duas palavras, lux, luz, e ferre, que quer dizer portador da luz. Né? Então, luz, ferre, ou lux ferre, portador da luz. A King James, de 1611, utilizou a tradução de Jerônimo apenas para o texto de Isaías 14, 12. Todavia, em outras passagens, onde a Vulgata Latina continuou utilizando o substantivo Lúcifer, como Jó 11:17, 2 de Pedro 1:19, a King James, de 1611, que é a base da Almeida Corrigida Fiel, não trouxe o termo latino. Traduziu como estrela da manhã, o que gerou confusão na cabeça de muita gente. Então, fundamentado na exegese, nós podemos categoricamente afirmar que Lúcifer não é um nome próprio atribuído ao diabo. Lúcifer é um substantivo traduzido para o latim, tradução essa feita por Jerônimo no quarto século, a partir da palavra hebraica Hillel, cujo significado é a primeira estrela do dia, ou a estrela da alva. Então, o significado ou a tradução de Lúcifer é essa, estrela da manhã. Desta feita, sendo a tradução de Lúcifer estrela da manhã ou da alva, nós podemos chegar a duas conclusões sensatas. Primeira, o nome não possui necessariamente conotações negativas. Segunda, ele jamais foi associado ao diabo.
Assim, o que vai determinar, o que vai decidir se o uso do substantivo Lúcifer é positivo ou negativo é tão somente em que contexto ele está sendo utilizado. Por exemplo, em Apocalipse 2:28, o termo estrela da manhã é usado em referência a Jesus. Então, faz parte, irmão, da boa hermenêutica saber que o termo Lúcifer não é uma referência ao diabo. Por conseguinte, irmão, você nunca deve usar a palavra Lúcifer fazendo alusão ao diabo, porque isso é um tremendo erro. Voltando ao texto de Isaías 14:12, o termo ali não é usado para falar do diabo. A alusão direta ali é ao rei da Babilônia, tentando exaltar a sua força, a sua grandeza. Tanto o texto de Isaías 14, como a escritura de Ezequiel 28, utilizam um estilo literário conhecido como apocalíptico. Utiliza esse estilo para falar do rei da Babilônia, no caso Isaías, e Tiro, Ezequiel. Ora, considerando todo o contexto da profecia de Isaías, considerando também o estilo literário em que o texto foi escrito, não há qualquer evidência de que a profecia faz referência à queda de Satanás. A referência é tão somente ao rei da Babilônia. Mas, e o texto de Ezequiel? Ezequiel 28, 13 ao 15. Vamos ler o texto. Ezequiel 28, 13 ao 15. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Nesse texto, algumas pessoas enxergam uma possível referência à origem do diabo. Isso acontece porque o profeta fala do rei de Tiro como um sábio querubim ungido que estava no Éden. Ora, irmão, mais uma vez, considerando o contexto, considerando o estilo literário da profecia, isso não passa de uma figura de linguagem para falar da grandeza desse rei. Não podemos esquecer que o texto de Ezequiel segue o mesmo princípio do texto de Isaías. Por esta razão, a escritura de Ezequiel 28, 13 a 15, na verdade, traz uma profecia, uma lamentação contra a cidade e o rei de Tiro. Esse estilo literário que já fizemos menção, apocalíptico, é muito utilizado em textos proféticos. Por exemplo, Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro escrito nesse estilo apocalíptico, onde faz uso de números, de cores, de animais, alguns tão medonhos que nós nem conseguimos imaginar. Dragão de 7 cabeças, estilo literário. No próprio livro de Ezequiel,
essa característica vai se repetir. No capítulo 32, por exemplo, o Egito é descrito ali, é comparado aos elementos do Éden. Então, a conclusão exegética mais coerente é que, analisando os contextos, percebendo atentamente aquilo que diz esses contextos, tanto imediato quanto amplo, a escritura de Isaías e de Ezequiel são profecias dirigidas aos monarcas e seus reinos. Eles falam de toda a importância que esses reis conseguiram naquele momento da história. Deus fez com que esses reis prosperassem, mas quando a soberba cresceu em seus corações, o próprio Deus os abateu. O orgulho humano, irmão, ele pode alcançar proporções gigantescas, mas ainda assim é humano e não angélico. E o texto de Lucas? Lucas 10, 18. Faz menção à queda do diabo. Vamos ao texto. Lucas, capítulo 10, versículo 18, é o próprio Jesus falando. E falando Jesus, ele diz assim: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Faz ou não referência aqui à queda do diabo? Contexto. Vamos ao contexto. O capítulo 10 do Evangelho de Lucas descreve uma missão em que Jesus enviou 70 discípulos para pregar o Evangelho. Conforme a mensagem de Cristo ia sendo pregada, enfermos eram curados e demônios eram expulsos. Veja aí, Lucas 10, 17, lemos que esses discípulos, uma vez realizada a missão, retornam comemorando, alegres pelos resultados obtidos na missão. Foi aí, nesse contexto, em que Jesus disse a eles: eu via Satanás como raio cair do céu. Em outras palavras, fundamentado no contexto, Jesus disse que naqueles eventos era possível contemplar Satanás sendo derrotado. Era o reino de Deus sendo estabelecido e impondo uma derrota aos propósitos do diabo. A cada enfermo curado, a cada pessoa que ouvia as boas novas da salvação, a cada demônio expulso, o reino do mal ruía. Portanto, de acordo com esse contexto, não faria qualquer sentido Jesus fazer uma alusão à origem do diabo e sua queda inicial. Não. Eu inicio a conclusão dessa segunda aula afirmando que se o Senhor Todo-Poderoso quisesse, ele poderia ter impedido a queda do ser angelical que hoje o conhecemos por diabo. Entretanto, a partir do testemunho da Bíblia, nós entendemos, nós percebemos que ele não fez isso. Poderia ter impedido, mas não impediu. Por que não impediu? Não impediu porque foi da vontade de Deus deixar que esse ser angelical tanto se mantivesse de pé, quanto caísse sozinho, sem o auxílio divino que poderia ter o impedido de cair. Fundamentado na doutrina da vontade de Deus, nós podemos afirmar que Deus não impediu, porque Ele próprio controla todas as coisas, inclusive os pecados. Sobre isso, Agostinho escreveu algo extraordinário que eu quero ler para você agora. Veja o que disse Agostinho
sobre isso. Ele diz assim: de modo admirável e inexplicável, não se faz, além da sua vontade, aquilo que contra a sua vontade faz, pois não se faria se ele não o permitisse. E, no entanto, ele não o permite contra a vontade, mas voluntariamente. O bom não permitiria que se fizesse o mal, a não ser que, sendo ele onipotente, pudesse do mal fazer o bem. Então, nós podemos declarar que a queda do ser angelical foi permitida por Deus para a sua glória e o bem maior da sua criação. Aleluia! Na próxima aula, estaremos falando sobre a vontade de Deus e a queda de Adão. Até lá, grande abraço, ore por nós.